Marcos capítulo 5, no verso 35. Vamos ler. Amém ou misericórdia? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Amém? Só até aí. Eu coloquei como tema dessa palavra: preparando um ambiente de glória. Diga comigo: preparando um ambiente de glória. Amém? O que é um ambiente de glória? É um ambiente onde a presença de Deus se faz real. Como eu digo para vocês com frequência, Deus está em todos os ambientes. Sim ou não? Ele está em todos os lugares? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ele está. Porque a Bíblia diz que ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. É o Deus da guerra, que sabe todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está. Agora, a manifestação, a presença manifesta, aí não. Isso não é disponível para todos os lugares e nem para todas as pessoas. Deus só se manifesta em um ambiente onde Ele é adorado, glorificado, exaltado, desejado. Você entende? Entende? Então, esse ambiente de glória, ele precisa ser criado. Nós precisamos criar um ambiente favorável para a manifestação da glória. E esse texto, ele é muito claro, esse tipo de estratégia, se é que nós podemos dizer assim, que Jesus, como homem, sendo Deus, ele era 100% homem, naquele momento que ele estava encarnado, ele estabeleceu. Quando o homem chegou dizendo: por favor, ajude a minha filha, ela está quase morta, a Bíblia diz que ele não levou ninguém consigo, a não ser Pedro, Tiago e João. Ou seja, ele escolheu 3 pessoas. Ele tinha 12 discípulos, mas de todos os 12, para aquela ocasião, ele escolheu 3. Quantos estão comigo? E aí a Bíblia diz que quando ele chegou perto da casa de Jairo, veio lá um falastrão normal e disse: por que você está perturbando o mestre? A menina já morreu, ou seja, não adianta. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Tirou todo mundo daquele ambiente, levou só o pai, a mãe, algumas pessoas próximas do pai e da mãe e os 3 discípulos. O que essa estratégia nos mostra? Que o que Jesus não queria dentro do ambiente era o descrédito,
era a falta de fé e pessoas que não acreditariam no que ele iria dizer. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou e disse, ela não está morta, ela dorme, nós lemos lá, o que foi dito? A Bíblia diz que riam-se dele. Então ele botou todo mundo para fora. E quem ele botou? O pai e a mãe, que qualquer coisa que ele dissesse eles iam acreditar, porque estavam desesperados. Disse que ele pegou os que estavam próximos, provavelmente os próximos eram parentes, e levou 3 discípulos que provavelmente ele sabia que tinha uma fé mais aguçada do que os outros. O que Jesus promoveu? Um ambiente para que a glória se manifestasse. Isso é ensino. Por isso que a gente fala para os outros, para de falar de coisas espirituais para a gente que vive na carne. Por isso que tem um monte de coisa que você está orando não acontece. Porque você está falando de coisas que humanamente não são possíveis. E você compartilha com quem vive na carne, o que a pessoa fala? Vai orar o resto da vida. Você entende isso? O que é espiritual se discerne no espírito. Então Jesus reuniu pessoas que iriam concordar com qualquer coisa que ele dissesse, gerando assim um ambiente, um território propício para que a fé e o milagre fossem materializados. Então, uma das características de pertencer ao reino de Deus é conseguir trazer a realidade ou a atmosfera do reino para qualquer ambiente. Ou seja, se você pertence, quantos aqui são filhos de Deus? Tem essa consciência, você entregou sua vida para Jesus? Não, eu sou filho. Deixa eu te dizer, as minhas frasezinhas, meus bordões. O filho se parece com o pai. Amém? Porque a paternidade, ela é uma postura do pai, mas ela também precisa da postura do filho. Porque tem filho que tem só a consanguinidade, mas não é filho nunca. Não respeita, não honra, não valoriza. Você entende? Existe uma obrigação do pai para o filho, mas existe uma resposta do filho para o pai. Para que essa simbiose aconteça com harmonia. Para que essa troca aconteça com clareza. Vocês estão comigo? Então, uma das características de pertencer ao reino é conseguir trazer a realidade ou a atmosfera do reino para qualquer ambiente. Quem é filho de Deus, conhece Deus. Quem é filho de Deus, anda com Deus. Quem é filho de Deus, transita entre o natural e o sobrenatural com frequência. Deixa eu te explicar. Tem gente que só experimenta do sobrenatural nos ambientes de culto. Porque aqui existe uma proclamação, Jesus é o Senhor. Nós ensinamos a igreja. Quantos aqui, deixa eu te perguntar, uma pergunta. Quantos têm problemas para serem resolvidos na sua vida pessoal, além de mim? Cada dedo é um problema, se eu for levantar, eu preciso de 2 braços aqui. Quantos têm problema? Todo mundo. Quem não tem problema, depois vocês oram por nós, tá bom? Vocês estão quase voando. Eu tenho mais do que um. Mas sei que não tenho, depois eu vou precisar de sua oração. Quem tem problema? Todo mundo. Só que o culto, como você talvez tenha aprendido, não diz respeito a você. Então você não veio buscar a tua resposta. Você veio para adorar aquele que vive e reina para sempre. Quando diz, eu estou indo ao culto, nós estamos indo cultuar a Deus, não é o teu problema, a tua necessidade. Isso não significa desprezar o que você precisa, mas significa que quando nós geramos uma atmosfera, um território fértil para o milagre, e Deus vem,
todos os problemas são resolvidos, mesmo que você não peça, nesse momento, porque Deus já conhece. Porque quando você vem para o culto para que o seu problema seja resolvido, a gente não consegue gerar um lugar onde o único adorado é o Senhor. Porque, eu estou te falando, a capacidade que nós como seres humanos temos de adorar o problema é muito grande. Você já viu aquela pessoa que você chega para falar e ele só fala do problema? E às vezes é um problema sério, mas o problema tomou o lugar do poder de Deus. Então, quando você coloca o poder de Deus acima do teu problema, o poder de Deus soluciona o problema que você tem. Então, nós nos reunimos para cultuar a Deus. Geramos um ambiente favorável para a manifestação. E aí tem gente que só aqui consegue experimentar. Porque Deus vem, o povo chora, aquela atmosfera, e aquele cara só. Isso não é filho. Como diz a palavra, é como os cãozinhos que ficam debaixo da mesa para comer migalha. Porque o filho senta na mesa. Ele não pega a rebarba. Ele come do banquete. Entendeu? Então, nós não somos uma igreja que frequenta o sobrenatural. Nós habitamos lá porque entendemos que nós somos peregrinos aqui. Você entende isso? Amém. Então, para trazer essa atmosfera para o lugar onde nós frequentamos, você tem que conhecer a atmosfera. Você entende isso? Como que você vai trazer a realidade celestial se você não conhece? É filho. E o próprio Jesus nos ensinou quando nos deixou a oração do Pai Nosso. Primeiro, oração do Pai Nosso, todo mundo pode repetir? Pode repetir. Mas quem tem poder sobre ela? Filho. Porque os outros não passam de vã repetição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não tem efeito nenhum. Porque quando você começa a orar, você vê que Jesus deixou uma oração para os filhos. Já começa dizendo, Pai nosso. É para filho. E olha o que diz nessa oração, em Mateus capítulo 6, no verso 10. Se você quiser abrir, pode abrir, eu já vou ler. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é a coisa mais poderosa, uma das coisas mais poderosas. Porque qual é a intenção de Deus? É estabelecer na terra, a partir de você, que é um homem ou uma mulher de Deus, a partir de mim, a partir da nossa casa, que se tornou um ambiente guardado pelo Espírito de Deus, estabelecer as verdades do céu aqui nesse lugar. Você entendeu? É fazer a tua vida, o lugar que você frequenta, o ambiente que você vive, ter o céu, a atmosfera das regiões celestiais. É aquela casa que você chega e fala, gente, sua casa me dá vontade de ficar aqui pro resto do dia. E às vezes é uma casinha simples, não tem conforto nenhum, calorão, mas existe paz. E é a paz que excede a todo entendimento. Porque as pessoas pensam que os filhos de Deus não têm dificuldade. Tem dificuldade, mas tem uma diferença. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Mas dificuldade tem? Tem. Crente fica doente? Fica. Crente morre? Morre. Você entende isso? Entende? Amém? Então, quando Jesus deixou, ele já estava nos dando a dica. Qual é o papel do crente? Estabelecer na terra o mesmo cenário, a mesma atmosfera, o mesmo ambiente que o céu promove, de cura, de respostas, de milagres, de ressurreição, de renovo, de reconciliação, de salvação. Vocês estão comigo? Ou seja, para que o reino de Deus seja estabelecido em qualquer ambiente, é necessário que a vontade de Deus prevaleça sempre.
Então, não tem como viver em duplicidade. Se você quer ser alguém que tenha autoridade para estabelecer o reino de Deus em ambientes, você precisa viver no centro da vontade de Deus. Ok? Estabelecer o reino é gerar aqui na terra ambientes que tenham a atmosfera do céu e, através disso, atrair a presença manifesta dele. Esses ambientes, presta atenção que legal isso, são como os verdadeiros oásis no meio do deserto e como estufas quentes no meio do Ártico. É criar um ambiente de adoração, devoção e de fé em Deus. Bill Johnson escreveu isso num livro muito legal que eu estou terminando. E ele diz assim, ele foi para um país para pregar o evangelho e o pregador da igreja levou ele para passear. E estava no meio de um inverno muito rigoroso, era a Holanda. Então, tinha muita neve e todas as árvores estavam secas. E aí o cara falou para ele, vamos conhecer as partes turísticas da Holanda. Presta atenção como isso é poderoso. E aí o cara falou para ele, ele levou ele um monte de lugar, naqueles tradicionais moinhos de vento, lindo que tem na Holanda, e levou ele numa estufa gigantesca de quilômetros de estufa. Quando eles entraram para dentro da estufa, automaticamente a temperatura subiu. Tinha uma antessala, você já tirava aquele monte de roupa e ali dentro o clima era 22 graus. E ele estava numa temperatura de menos, sei lá, muito, muito menos. E aí ele foi andando, tinham corredores enormes de plantação de flores, tulipas, gardênia, rosa, todo tipo de flor, e muitas cores, e tinha um lago artificial, e tinham noivas com vestidos decotados tirando foto. E ele falou, uau! E Deus começou a falar com ele. Isso é estabelecer a atmosfera em um ambiente que não está propício. Deus falou para ele, se todas essas flores tivessem lá fora, todas morreriam automaticamente. Mas eles geraram um ambiente propício para que essas flores vivessem, multiplicassem e crescessem com saúde. Assim é o ambiente que você precisa gerar como homem de Deus, mesmo no meio do caos, para que as pessoas entrem e encontrem vida. Não importa o deserto que elas vivam, não importa a frieza que elas se encontrem, mas quando elas entrarem na atmosfera que você estabelecer em meu nome, elas terão vida abundante. É muito poderoso. Fora da estufa, tudo morto. Dentro da estufa, tudo com cor, vida. Quantos entendem isso? Amém? Um ambiente onde a vida de Deus é desejada e ansiosamente aguardada por todos que ali estiverem. Isso não é pré-requisito para um lugar que tem, não é pré-requisito para que um lugar tenha a mesma atmosfera que o céu. E sim, Deus tem a liberdade de ação. E assim, Deus tem a liberdade de ação. Por isso, Ele vem. Então, criarmos um ambiente propício faz com que o Espírito de Deus tenha a liberdade de se manifestar. No reino de Deus, presta atenção, é muito legal sobre a nossa política, a política humana, terrena, né? Nós criamos subterfúgios para que a gente consiga equalizar ao máximo e diminuir a roubalheira, a corrupção. Então, nós vivemos hoje, dentro de todo o contexto mundial que a gente percebe, o melhor meio de política a ser seguido, que o mundo visualiza, é a democracia, né? Onde o povo escolhe, onde as pessoas veem o que é melhor para ela.
Amém? Não é isso que a gente tem visto aí pelo mundo afora, que a democracia tem sido melhor, mas o reino de Deus não existe democracia. O sistema celestial, ele é teocrático, onde Deus é o único Senhor e sua vontade está acima de tudo e de todos. Difícil porque a gente não tem de outro, né? Eu falei isso para vocês, sobre um pregador, essa semana eu ouvi de outro, né, do Kingsley Fletcher, ele falava isso, que ele nasceu no Reino Unido, mas eu ouvi uma vez também o Miles Monroe falando isso. Ele nasceu em uma das ilhas do Reino Unido, de um país pequeno lá, e ele falava isso, ele falava, pregar nos países de democracia, de presidencialismo, eu sei que é muito difícil, porque eu falo de uma realidade que vocês não conhecem, e que até renunciam, até repelem, porque ele disse, eu nasci em um país que é governado por um rei. Eu sei o que é ter um rei, ele disse. E no meu país, a gente já nasce sabendo que eu comprei aquela casa, eu moro ali, meu pai morou ali, meu avô morou ali, mas desde sempre eu sei que se a rainha pedisse a casa, nós teríamos que entregar. Então isso a gente não tem isso como ofensa, isso para a gente não agride, porque nós sabemos que nada é nosso, tudo é do rei. Então entender os valores do reino foi muito fácil para mim. Mas para alguém que é apegado ao que tem, ao dinheiro, tudo, você é apegado. Trabalhei para ter isso, eu estudei para ter, não é? A gente aprende isso. Quando você encontra um rei, e esse rei diz, tudo é meu, você se sente ofendido. Não é? Que ofensa, está pedindo meu dinheiro. Que ofensa. Como que eu, não é? E ele falava, é muito difícil, mas eu entendo, porque eu cresci num sistema assim. Então, quando a gente ouve falar sobre teocracia, aí você podia dizer para mim, mas isso não é justo. Isso não é justiça. E eu ia falar para você, o que é a verdadeira justiça se só existe um justo, que é Deus, e Ele foi quem nos justificou. Então, que justiça que a gente conhece? Você entende isso? O que é esse sistema teocrático? É a junção de duas, para você entender a raiz dessa palavra no grego, é a junção de duas palavras, theo, que é Deus, e kraten, que significa governar. Sistema teocrático é onde Deus é o único governo. E é assim no céu. Só Ele é adorado. Ele é o dono de tudo. Porque não existe outra justiça a não ser vinda dele. Então, quando as pessoas são governadas desse jeito, a pessoa não tem medo. Por que a pessoa não tem medo? Porque ela sabe. Por que o Miles Monroe dizia que eles não tinham medo se a rainha dissesse, nós precisamos da tua casa? Porque ele dizia que se alguém no reino sofresse qualquer tipo de humilhação, a vergonha não era para a família, era para o rei que não cuidava do povo. Então ele sabia que se o rei pedisse a casa, ele certamente teria um lugar melhor do que a casa que ele saiu. Porque o rei cuida do seu povo. Você entende o princípio de reino? É assim que Jesus cuida de nós. E quem entende isso, não se apega. Porque sabe que o dar é melhor do que receber. Em tudo. Eu estou com medo da gente deixar a Josefine mal acostumada. Porque a Josefine chegou lá da Rússia, chegou aqui com a mochila. E aí eu lembro que o povo, vou dar uma roupa, vou dar não sei o quê. Aí ela falava, não, pastor, o que eu tenho precisa caber numa mochila, porque senão não dá para eu ir para onde Deus me mandar. Eu falei, gente, a gente vai passar um final de semana na casa da irmã da Priscila, leva umas 20 malas. O carro vai assim, ó. Quem é assim também? Falei, gente, estou precisando ser liberto da carne. Sapato, e a sapateira? Sapato rosa para combinar, sapato verde para combinar com sapato preto. Não usa nada. Mas a gente é apegado, irmão. Estou te falando. E aí, o que a gente faz? Começou a dar presente para Josefine. Josefine está chique. Ela anda só na seda agora. Mas tomara que ela não apega.
Porque nós queremos implantar os nossos valores para as pessoas que se aproximam da gente e nem sempre os valores vêm do céu. A gente erra. Você entende? Quantos estão comigo? Amém? Olha o que diz em Romanos, capítulo 8. Verso 33. Diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora Romanos 5, 8, 19. Irmão, olha para mim. Abre aí em Romanos 5, verso 8. E olha para mim. Quando diz que Deus nos justifica, olha para mim. Deixa eu reformular, porque as pessoas estão usando esse texto para muitos contextos errados hoje. Porque a gente vê pastor adulterando, pastor roubando, líder não sei o quê, membro pegando mulher do outro. Aí quando alguém vai falar alguma coisa, Deus é que é a justiça dele. Para de falar, não é nisso não. Eu não estou falando disso não. Ser vergonhice, safadeza, tem que ser denunciado mesmo. Tem essa não, amigo. Agora, esse texto aqui é para qual situação? Você veio de uma vida de pecado, você veio de uma vida de prostituição, você veio de uma vida de idolatria, você veio de uma vida de servir a deuses, a ídolos. Aí todo mundo te via, você era uma pessoa pública e você se converteu. E você mudou de vida. E você está vivendo a vida que o Senhor tem para você. E você passou pelo novo nascimento. Você hoje dá testemunho de uma nova criatura, amém? E aí, Jesus fez, transformou, e um dia você está cheio do Espírito Santo, está aqui na igreja, sei lá, igual o Júlia Brenda hoje, aí veio dar um recado. E aí tem um visitante aqui que te conheceu. Às vezes foi até um rolo seu, há uns anos atrás. E a pessoa chega ali, fulano? Essa igreja do rolo mesmo. Isso aí fumava maconha até ano passado, até 2 anos comigo. Isso aí rodou na mão de todo mundo da rua. Isso aí estelionatário. Isso aí, rapaz, pegava dinheiro. Isso aí já fez rolo. Essa palavra é para você, porque você se arrependeu dos seus pecados. Pagou as dívidas, consertou, porque você foi justificado em Jesus. Em nós não existe justiça, mas o sangue de Jesus nos purifica. E você tem uma nova história. Entende? E as dívidas? Tem que ser paga. Aí isso não muda. Mas Jesus justificou você. Entende? Porque hoje você vive uma vida diferente da outra. Está comigo? Entendeu esse texto? Vamos para o outro. Romanos capítulo 5, no verso 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo que justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Verso 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado
não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Já falei isso, né? Não. A ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas para o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Então, por Adão entrou o pecado, por Jesus entrou a justiça. Você pode dar um glória a Deus? Então, se alguém disser, você não é justo, mas você pode dizer, aquele que morreu por mim, me justifica. Você entende? Mas no passado, o meu passado, Jesus lançou no mar do esquecimento. E dele não se lembra mais. Mas eu posso falar para você do meu presente e do meu futuro. Porque esse eu estou construindo novamente todos os dias. Quantos estão comigo? Nascer em Cristo é o mesmo que se tornar justo por causa dele. Pois ele nos justificou quando se entregou na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Sendo assim, o maior reflexo desse novo nascimento é que somente a vontade dele prevaleça na nossa vida o tempo todo, até o dia da nossa morte. Então, a maior referência de que você se tornou um homem de Deus é que a vontade de Deus, o desejo de cumprir essa vontade, é maior do que viver a vida de como você acredita que seria bom. Amém? Criar em nós um ambiente propício para a manifestação da glória de Deus é fazer do nosso corpo lugar de habitação do seu espírito. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus subiu, você já sabe, ele disse para os discípulos, antes de ser assunto, não fique, porque os caras estavam tudo apavorados. Vivendo com Jesus, eles só faziam bobeira. Eles pensaram, Jesus vai embora para o céu, o que nós vamos arrumar? Como vai ser o silêncio? Como vai ser o sentimento de orfandade? Porque o cara está aqui o tempo todo falando, não faz isso, não vai por ali, vai por aqui, não é assim, é assado. E ele vai para o céu e vai deixar a gente sozinho? E Jesus disse para eles, não tenham medo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu deixarei o Paracletos, que é o Consolador. Aquele que nos convence do juízo e do pecado. O Espírito Santo. E para quem o Espírito Santo é destinado? Diga, filhos. Amém? Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você reconhece a morte de cruz, você automaticamente se torna templo do próprio Deus. Ele habita em você. E aí aquilo que Jesus fazia pelos apóstolos, ele ainda continua fazendo através de nós hoje. Por isso que você fala, pastor, eu estava com uma vontade, e eu estava ouvindo aquela voz, não faz.
Não, não é por aqui, é por ali. Ou seja, ele não está morto. Ele continua vivo e continua do nosso lado, nos dizendo, nos direcionando como fazer e quando fazer. Ele habita em nós. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Deus só habita onde Ele é o único Senhor, o único adorado, e somente a sua vontade é realizada. Essas são as três características suficientes para se distinguir alguém que é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, Ele é o único Deus da sua vida. Ele é a única pessoa adorada por você. E a sua vontade não existe mais. O que você vive hoje é a vontade que Ele tem a seu respeito. Você entende? Aí aquele dia que você fala assim, hoje eu estou com uma preguicinha, hoje eu não vou no culto, um exemplo. Aí o Espírito Santo fala, vai. Aí você vem. Aí no final do culto, o que você faz? Pastor, eu não ia vir hoje. Toda hora tem alguém, todo dia. Eu não ia vir, eu estava em casa, a chuva caiu, eu falei, nossa, eu vou ficar no ponto Uber que fica mais caro. Pastor, ainda bem que eu vim. Você falou tudo que eu queria ouvir. Não é assim? E isso é porque o Senhor que me deu a palavra sabia que você precisava ouvir. Então Ele te trouxe. E isso são sinais de que o Espírito de Deus habita em você. E você precisa, a partir de agora, como diz a palavra, não extingueis o Espírito. Não silencie o Espírito. Como? Viva, descubra primeiro e viva a vontade de Deus. Conserve esse fogo que acendeu. Preserve a vida do Espírito dentro de você. Está comigo? Abra comigo em João capítulo 6. João capítulo 6. Diz assim, no verso 38. João 6, 38. Porque eu desci do céu. Olha o que Jesus fez. Como Jesus nos ensinava com a vida dele, como um homem. Olha o que ele disse. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que ele estava querendo dizer? Isso é o dever de filho. Eu tenho muitas vontades, mas elas estão em segundo plano, porque a partir de hoje, o que eu fizer é o que Deus tem para mim. Está comigo? Fazer do nosso corpo templo ou morada do Espírito Santo de Deus é o mesmo que sermos usados por Ele como canal de bênção em meio ao caos, condutor de milagres em um sistema de completa incredulidade, uma nascente de água limpa em meio à sequidão do deserto. Deus quer usar nossas vidas para que a vontade dele se cumpra também na vida de outras pessoas. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, porque isso é um privilégio. É um privilégio. Quando a palavra diz que de nós fluiriam rios de água, não era para a gente ficar achando maneiro. Maluco, eu fluo rio de água. Deus falou para mim. Sabe nem para quê. É para matar a sede do sedento. Tudo tem um propósito. Não é para a glória, não é para a sua glória. É para que o nome de Jesus seja glorificado a partir e através de você. Você entende isso ou não? Ser templo do Espírito Santo de Deus nos torna, nos faz cidadãos do céu. E por isso temos a legalidade no mundo espiritual de gerar ou de estabelecer a mesma realidade que existe lá por onde nós passarmos. Isso é poderoso.
Isso é poderoso. Ontem eu contei aqui, né, de uma situação que eu fui evangelizar um rapaz, e aí ele começou a ver algumas entidades que ele servia, e ele começou a ficar com medo. Eu era muito novo convertido, eu tinha poucos meses. E aí, eu nunca tinha feito libertação, nunca tinha feito curso, não tinha estudado, sabia de nada. E ele falou, eu estou vendo o fulano ali. Eu falei, ai meu Deus, mas eu estava fingindo que eu estava forte. Aí eu falei, como que ele está? Ele falou, ele está de terno branco, está batendo palma, rindo de mim. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falo para ele para a gente ir embora, o que eu falo? E ele lá, e aí eu arrepiado. Eu tenho o meu jeito de perceber que tem demônio, eu fico arrepiado, me dá uns negócios. Aí, só que eu era muito novo convertido, eu não sabia me comportar. E aí ele falou, tá ali, tá ali. Eu falei, vamos para lá. Mentira, eu não falei não, eu queria falar isso. Falei, mas eu estou falando para ele que Deus é poderoso, agora eu estou no fogo. Como é que eu vou sair correndo? Aí eu falei, vamos orar. Ó, eu orando. Dá a mão. Eu falei, aonde que está o troço? Ele está ali na escada. Eu falei, tá. Vamos orar. Aí eu comecei a orar. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, sai! Comecei a orar. Aí, acabei de orar, mas não perguntei para ele se o bicho tinha saído, não. Eu só orei. Aí ele, tá ali mais não. Eu falei, tá bom. Aí, ele falava para mim, o meu pai faz os rituais dele aqui no sótão. Lá que estão as estátuas. Eu pensei, é lá que eu não vou, né? Aí, acabei de orar o Espírito Santo. Você vai dormir na casa dele. Sobe lá e ora lá e expulsa tudo. Falei, meu Deus do céu, eu não sabia nem o que orar, mas eu sabia que o nome de Jesus era poderoso, e isso basta. Porque o diabo, Satanás, não se submete a mim, ele se submete ao nome de Jesus e ao poder de Deus que se manifesta através de mim. Você entende? Então eu era novo convertido, mas eu sabia do poder de Deus. Falei, vou lá em cima, mas vai na frente. Ele foi na frente. Falei, vai para você me mostrar. Tinha nada para mostrar, o caminho era um. Falei, vai na frente, qualquer coisa. Eu corria, né? Aí ele foi. Aí subi lá os trem. Falei, sangue de Jesus, vamos orar, fecha o olho. Aí comecei a orar, Deus, o Senhor diz que o Senhor habita em mim e o mal não pode me tocar. Então, enquanto eu estiver nessa casa, eu não moro aqui, mas hoje eu, como filho, eu sou autoridade. Põe esses demônios do portão para fora. Enquanto eu estiver aqui dentro, eles não vão entrar aqui. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente dormiu numa benção. Consegui dormir. Não aconteceu nada, acordamos no outro dia. Ele falou, vamos almoçar. Eu falei, não, bobo, vamos almoçar fora. Fui embora. Mas foi uma benção. Foi ótimo. Porque o poder de Deus opera através dos filhos. O filho carrega a essência do pai. E isso está sobre mim e sobre você. Você não precisa saber muito, você só precisa saber que Jesus é poderoso e não há outro. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra. Até os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Tem essa. Você está comigo? Ser templo do Espírito Santo de Deus, já falei. O que precisa ser feito é criarmos ou prepararmos, a partir do que Jesus fez e tem feito em nós, um ambiente onde a presença de Deus possa se manifestar. Pois toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Somente um filho consegue manifestar a essência do seu pai. Só filho. Por quê? Porque você anda com ele e você começa a se parecer. Você começa a falar igual. As pessoas falam, eu vejo paz em você. É Deus. Os outros olham para o Davi e falam, nossa, eu raspei essa barba, é esquisito. Depois que eu raspo, eu acho que o olho pula, o beiço pula, é um troço esquisito. Aí eu raspei, e aí as pessoas falam para mim, nossa, eu olhei para o senhor, pastor, eu olhei igualzinho o Davi. Você olhou assim, está parecendo com o Davi. Nossa, o Davi andando é igual a você. O Davi falou um negócio igualzinho. Nossa, por quê? Filho, ele anda comigo o dia inteiro. A referência que ele tem sou eu. Então ele começa a reproduzir os meus comportamentos de forma involuntária.
E é assim com Deus. Não precisa de você sair falando para os outros que você é crente. Só ande com Ele. O seu silêncio vai denunciar quem é você. Só ande com Ele. Você está comigo? Romanos capítulo 8, no verso 19. Abre aí. Que às vezes você fica falando, eu sou crente, você está pagando é mico. Eu sou crente. Eu lembro disso, né? Eu era novo convertido, eu frequentava um grupo pequeno num bairro aí. Não vou ficar falando essas de quem, não. Aí eu ainda estava no processo de mudança de vocabulário, de fazer as coisas. Era muito difícil, porque de 10 palavras, 11 era palavrão. E para mim era muito comum, porque o meio que eu vivia era assim. Então eu falava, nossa, eu não posso pegar microfone nunca, porque a hora que eu ver, vazou um. Aí eu estava lá na beira da piscina. O grupo que eu frequentava, gente, tinha tudo, menos palavra de Deus, era um rolo. Era uma churrasqueira, uns meninos fazendo um rolo, o povo pagando bunda lelê. Palavra de Deus não tinha nada, mas eu estava lá. Foi bom porque eu era novo convertido, então eu achava aquilo legal. Falava, esses crentes são legais, mas tudo na carne. Aí eu ia. Estou lá, sentado na beira da piscina, churrasco rolando, pregação nenhuma, mas tá lá. Aí veio um filho de Belial, e eu assim, distraído no espírito. Pensa eu, preto desse jeito, com o sol batendo nas minhas costas, uns 10 minutos. Tava brasa já. Tava dando até aqueles vergão. Aí eu sentado. O filho de Belial veio com a coca gelada. Encostou. Irmão, o que você acha que saiu? Aleluia! Eu acabei de falar, falei, arabaxarabara. Ó, irmão, não é que eu não era filho, mas não tinha dado tempo suficiente para eu adquirir os comportamentos do pai. Eu era adotado há pouco tempo, então eu ainda estava me familiarizando, né? De vez em quando, sabe quando você fala, pastor, escorreguei ali, quando eu vi eu já estava curtindo a irmã de biquíni, pastor, né? Eu sei de tudo, tá? Tô te falando, as meninas me contam, pastor, tem um irmão da igreja, tá curtindo. Ó, eu sei. Às vezes você tá me vendo te cutucar, eu tô falando, ô varão, como é que você tá? É porque eu já sei. Porque as meninas, e às vezes nem sua mulher não sabe que você tá curtindo essas fotos. As meninas me contam. Achei esquisito, o menino me falando oi comigo lá no mensagem. Nem me conhece, casado. Ó. Filho de Belial. Então vamos lá. Eu li já Romanos 8,19. Porque ardente. Eu li? Porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando Adão pecou, ele não trouxe maldição só para o homem, ele trouxe maldição para a terra. Porque quando Deus criou a terra, ele criou o homem para que a terra se sujeitasse ao homem. Então, quando Deus, lembra disso? Vocês leram lá? Deus criou o homem e ele falou, vem comigo e você vai dar nome para todas as criaturas. A terra estava sujeita ao homem. A terra existia para o deleite do homem. O homem foi criado para desfrutar da terra. E o pecado amaldiçoou o homem e amaldiçoou a terra. Então os animais que eram amigos agora querem comer a gente, irmão. Você entende? É isso mesmo. E a criação está gemendo pela manifestação dos filhos. Pastor, então depois que eu virar crente eu posso pegar o leão? Não.
Deixa para Jesus voltar primeiro lá no céu e te ver que bicho que tem lá. Aqui não. Porque a Bíblia diz que a terra jaz o maligno. Você está comigo? Não vai arrumar rolo. Não. Aí aparece na televisão. Homem perde o braço no zoológico de Volta Redonda. E ele está dizendo, sou da local 7. Não inventa, vá orar. Tem que falar, né? Porque hoje, o povo hoje está tão doido que se a gente não fala, acha que depois que eu sou crente, o leão, vem leão. Não. Nós somos carne, presta atenção. E possuímos um corpo terreno e corruptível, sim ou não? Nossa natureza, essencialmente carnal, luta constantemente contra a vida do Espírito que hoje habita em nós. Somos naturalmente e constantemente inclinados a fazermos o que é errado, a fazermos aquilo que conscientemente sabemos que não deveríamos fazer. É ou não é assim? Alguém precisa dizer que é errado, irmão? Não, mas a gente faz. E a gente sabe que é também. Sabe? Mentira ou verdade? Verdade, irmão, a gente sabe. O mundo pode estar falando aí, não, pode tudo. Mentira, lá dentro você sabe. Você sabe que não deveria. Mas nós somos inclinados a isso. Aí depois chora, né? Ah, não devia ter feito. 3 semanas, faz de novo. Aí chora de novo. Aí às vezes diminui. 2 dias, faz de novo. Mas faz de novo. E vai. Por isso, ao reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e nos tornarmos morada do seu Santo Espírito, nós travamos uma luta diária e permanente entre a vontade do Espírito e os desejos escusos da nossa carne mortal. O que é nascer em Cristo? É viver essa guerra. É viver a guerra. É perceber que, a partir daquele momento, tudo que você achava comum, agora dentro de você está dizendo, não faz de novo. E ninguém te falou nada, mas você não consegue fazer. Eu já vi muito isso, às vezes, na igreja. O cara vem na igreja, normal, já fuma 10 anos, enfim. Aí o cara fala, pastor, depois que eu vim aqui, cara, tem um negócio na minha cabeça, eu acendi o cigarro, fiquei com a culpa. Eu falei, mas quem te falou isso? Ninguém. Eu falei, o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Ninguém precisa te falar. Você está comigo? Gente, eu acho que esse ar não está funcionando, não. Tá não. Calorão. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Quem está falando isso? Diga comigo, apóstolo Paulo. Não entendo o que faço. Gente, vocês não sabiam que era Paulo, não? Misericórdia. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Olha o ensino que o grande apóstolo Paulo nos deu. O que ele estava dizendo para nós? Uma frase que eu falo sempre para vocês: a nossa carne não converte. Diga comigo, a minha carne nunca vai se converter. Não, fala mais forte para você lembrar. A minha carne nunca vai se converter, mas ela irá se submeter ao Espírito de Deus que habita em mim. Amém? Aplauda Jesus. Então, deixa eu te explicar isso. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele disse: eu só quero fazer bobagem, mas a minha vontade é de não fazer, mas a minha carne me leva para aquele lugar, mas eu penso em não fazer, mas na hora de fazer eu faço eu. O que ele estava querendo dizer para mim e para você? Não confie na tua carne, irmão. Eu lembro de uma história de um discípulo que eu tinha muitos anos, na época da primeira igreja que eu estava, e ele contando: não, pastor, eu tinha uma namorada e eu ia na casa dela, era muito de Deus, eu dormia na sala, aí a gente ficava ouvindo a rádio, e aí, gente, me deu uma raiva. Aí eu falava: cara, mas esse negócio de dormir não dá certo, rapaz, você é homem. Não, pastor, a gente está no espírito. Rapaz, você acredita que a gente acabou fazendo os negócios ouvindo louvor? Falei: sem vergonha. Eu não sei para que ele me contou, ouvindo louvor. Acho que ele quis santificar o momento, né? Ele quis, né? Ele quis dizer: não, a gente fez, mas ela estava cantando só para expir. Safadeza. Irmão, não dê lugar ao diabo. Se eu contar, é porque tem coisa que não dá para contar no público, que aí escandaliza, né? Vai para aqueles sites de crente que zoa, né? Irmão, cada coisa que eu vi, eu tô lembrando de uns aqui, que eu falei: gente, que evangelho é esse que o povo aprendia? Irmão, não subestime a tua carne. Não dá. É só minha amiga, irmão. Você é casado. Sua amiga é tua mulher. Só. Aí eu sou solteiro. Cuidado. Porque você pode estar defraudando alguém também. Nossa carne não presta, irmão. A única coisa que presta em nós é a justiça de Deus que nos foi entregue na cruz do Calvário. O resto, nada. Então não fica com esse papo: a mulher vai deitar, você está lá na internet um pouquinho depois que ela deitou. Mulherada, consulte o celular do seu marido, vê as páginas que ele está frequentando, vai no histórico. Tem uns irmãos malandros aí que apagam os históricos, né? Estou te falando. Pede a senha de todas as redes sociais, vai no direct. Estou falando. Não é por ciúme, não. É porque essa liberdade é justa. Vocês são uma só carne. Isso é unidade. Falando. Estou falando para você.
existe uma maneira de nós enfraquecermos nossa carne mortal e fortalecermos a vida do Espírito em nós, usando as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas do mal que tentam agir em nossas vidas. Qual é a maior arma espiritual que o Senhor nos deu? Diga comigo: jejum e oração. Pastor, eu nunca jejuei. A melhor oportunidade. Nós começamos hoje meia-noite o nosso jejum como igreja. Meia-noite. E nós vamos ficar 21 dias orando e jejuando. Todos os dias, todos, ininterruptamente, todos. A partir de amanhã, nós estaremos aqui de 7 às 8 da manhã. Nós quem, pastor? Quem está disposto a enfraquecer a carne e fortalecer o espírito? Quem está disposto a vencer as tuas guerras? Quem está disposto a se tornar parecido com o seu pai? Quem está disposto a viver nessa terra como representante do céu? Quem está disposto a ser aquele que consegue a implantar nos lugares que frequenta o reino de Deus? Aquele que sabe os caminhos que nos levam ao Pai, aquele que tem o Pai como o único e suficiente Senhor. Você vai estar aqui? Eu sei que tem alguns que trabalham, mas se você entende que o que te traz plenitude e o que faz você filho é estar na presença do Pai, se eu fosse você, eu chegaria 10 para 7. Serão os melhores 21 dias do seu ano, porque nesses 21 dias você vai definir os 365 dias. Estou te falando, nós vamos orar por tudo aqui, tudo, inclusive pelas tuas necessidades. Serão 21 dias de vida, de avivamento. Eu já disse para a pastora e para os outros líderes, todas as palavras, todas as reuniões serão reuniões de avivamento. Nós vamos trazer o céu para a terra. Vamos trazer palavras que estabeleçam o reino de Deus. Vamos declarar a glória de Deus em nosso meio. A partir de hoje, meia-noite. Jejum e oração. Tamo junto? Pastor, eu trabalho 8. Sai 20 para as 8. Sai 7:30, mas vem. É você e Deus. A ideia, o propósito está estabelecido. E aí é você. Quais os objetivos do jejum, pastor? Dentro de tudo que o Senhor ensinou hoje, primeiro objetivo, diga comigo, enfraquecer a carne. Amém? Enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, nos tornando mais sujeitos a realizar a vontade de Deus. Segundo objetivo do jejum, nos tornar sensíveis. Diga comigo, nos tornar sensíveis. Nos tornar sensíveis à voz e à presença do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Deus não para de falar. Nós é que perdemos a sensibilidade e deixamos de ouvir. E é nessa hora que a gente faz bobagem. Decide coisa errada. Às vezes você está entregando o currículo e o primeiro currículo que recebeu o resultado não era para você aceitar, porque vai vir um outro. E aí você está na carne, aceita o primeiro. Entende? Vamos lá? O terceiro objetivo do jejum, nos deixar conectados. Diga comigo, nos deixar conectados. Nos deixar conectado ao mundo espiritual e àquilo que Deus está fazendo e deseja fazer. A palavra de Deus diz que aquilo que vai acontecer, Ele
vai nos fazer saber antes. Nos será anunciado como filhos. Deus não vai pegar a gente de surpresa. Os filhos terão a sensibilidade de saber: algo está sendo anunciado no mundo espiritual. Você entende? Quinto ponto: nos tornar um canal limpo. Diga comigo: me tornar um canal limpo. Amém. Nos tornar um canal limpo, porque para que Deus possa através de nós realizar a sua vontade. Irmão, o jejum é como se ele limpasse toda sujeira, toda poluição, tudo aquilo que a gente tem ouvido, visto, que tem roubado a nossa fé, e nos deixasse limpo, para que Deus falou, a gente está pronto. Deus falou, a gente está pronto para declarar. Sabe quando você vira só um canal? As coisas fluem com facilidade. E aí hoje, a medicina está achando que descobriu novidade, né? Não porque o jejum intermitente dá uma geral no corpo. Irmão, Deus sempre soube disso. Os crentes sempre souberam disso. O povo está falando disso como se isso fosse uma novidade, né? Crente sempre soube disso. Sempre soube. O jejum faz bem para o corpo e para o espírito. É novidade só para o bobo. Porque para a gente que jejua, a gente sempre soube. Dá uma resetada mesmo. É bom. Traz saúde. Ponto 6. Aguça e desperta a nossa vida espiritual. Vamos lá? Aguça e desperta a minha vida espiritual. Amém. E enfraquece e mortifica drasticamente a minha carne. Me deixa muito mais suscetível a cumprir aquilo que Deus quer que eu faça. Você fica alerta. O jejum nos deixa alerta. Você não é pego de surpresa. O sinalzinho vermelho acende antes de você fazer uma bobagem. Alguém se aproxima com você meio estranho. Você já fala, tem coisa errada aí. Parar de responder. Estou falando. 7º e último ponto. Qual o objetivo do jejum? Aumenta a minha autoridade e poder. Pastor, mas o crente tem poder? Sim. Deus deu poder à igreja para destruir as obras do mal. O poder vem dele, mas nos é dado. Então o jejum aumenta a sua autoridade e o seu poder. Então diga comigo: aumenta a minha autoridade e o meu poder. Amém. Potencializando a minha vida espiritual e nos aproximando mais de Deus. Quantos querem estar mais próximo de Deus? Porque esses 21 dias vão definir o ano de 2022. Nós vamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos ouvir as pessoas dizer: tem alguém na tua igreja para orar? Qualquer um vai poder ir, porque você vai ter definido uma nova história. Você será uma pessoa diferente, em alerta, distinto, com os olhos no sobrenatural. Serão como aquelas estufas que eu disse. O mundo vai estar frio, mas perto de você o fogo de Deus vai aquecer quem chegar. Você vai ser lugar de vida, de plenitude. Para terminar, abra comigo no livro de Marcos capítulo 9. Marcos 9,14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha,
despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha o ambiente de milagre sendo gerado. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu-lhe o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Chegou a hora da igreja, chegou a hora de Jesus responder sua oração, chegou a hora do poder de Deus se materializar nas necessidades que você tem. Chegou a hora de nós levantarmos as nossas mãos nesses períodos de 21 dias e nos enchermos de poder, de intimidade, de sensibilidade, de revelação, de vida de Deus, e declararmos em nome de Jesus, e o milagre acontecer, porque nós estaremos conectados, declarando um ano da presença manifesta. Eu digo isso desde que eu me converti, e interessante, porque foi a palavra que Deus estabeleceu para nós abrirmos a igreja, que é a palavra de Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. E eu disse que quando li esse texto pela primeira vez, eu fui muito confrontado, porque a palavra diz assim: enquanto ele orava, houve um grande ruído de ossos batendo em outros ossos. É um trecho que passa insignificante, mas me fez há 20 anos que isso ecoa na minha mente. Aquilo, puf, porque Deus me mostrou, Deus falou: isso é poder de oração. Ele não precisou terminar de orar, o milagre já estava sendo estabelecido. Às vezes a gente ora 2 anos, 3 anos, 4 anos e não acontece. Mas o que Deus quer é uma igreja poderosa, que começa a dizer e o milagre está acontecendo. Você está orando pelo marido aqui e alguém liga e fala: tem alguma coisa acontecendo na tua casa. Teu marido está gritando igual um maluco, dizendo: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E você vai falar: eu estou orando agora por ele. Você entende isso? Você nem terminou de falar, você está orando por uma porta de emprego, e no meio da oração alguém diz: tem alguém te ligando, e você liga, vê ali o nome: meu Deus, é a mulher da agência, é a mulher da empresa, é isso. E eu falo: meu Deus, eu preciso dessa oração.
Me ensina a ser como Ezequiel. E Deus falou: anda comigo. Torne filho. Tenha sensibilidade. Eu estou fazendo coisas novas, como diz o profeta Elias, profeta Isaías. Será que você não vê? As coisas velhas ficaram para trás. Eu tenho feito novidades. Olhe para frente. Esqueça o que passou. Eu sou o Deus das novidades. Me busque e eu vou revelar elas para você. Comece a orar e eu vou mover os céus e a terra em seu favor. Você é filho. Eu te dei poder, autoridade, unção. Começa a orar. Abre a tua boca. Qual é a necessidade que você tem? Qual é o clamor do teu coração? O que é que está morto? Vem Jesus, vem, 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 vem. Vem Jesus, nos prepare para entrarmos nesse tempo. Nós queremos te ver. Queremos te ver. Você que tem certeza que vai estar nesse jejum, nem que seja pela manhã, vem aqui. Talvez você vai trabalhar, mas você vai estar no teu emprego. Vamos aqui clamar o poder, o fogo do Espírito. Nos ajude afastando as cadeiras. Jesus, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Teu Espírito vem Jesus. Vem Jesus. Vem, 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 vem Jesus. Nesse lugar, fica me olhando não, irmão. É para você orar. É para você clamar.